E antes de sabermos como vai acabar a história de hoje, nós temos um quadro novo agora no podcast. E nós duas estamos super felizes com esse quadro que teremos a partir de agora. E que tem tudo a ver com uma coisa que minha mãe sempre fala sobre educação. Que se alguém falar para você que tem uma resposta simples para qualquer problema de educação, o que você fala? Foge, porque essa pessoa não está bem, ela não sabe o que está dizendo. E quando a gente fala sobre marketing na educação, vale também essa regra. Então, esse quadro chama N Possibilidades em Marketing. E a nossa convidada sempre para esse quadro é a Débora, da agência Antonella. A Débora é super especialista em educação, trabalha com escolas de todo o Brasil e empresas de educação também. Bem-vinda, Débora! Gente, obrigada. Eu que agradeço aqui o convite, a oportunidade. Gostei muito do que você trouxe ali, né? Que não existe realmente uma receita simples. A gente falar de educação, na hora que é algo parece ser muito simplista, vamos rever aqui. E é muito o que a gente diz também lá dentro da agência, entre nós, né, entre a equipe e também junto com os nossos clientes. E especialmente nessa época que a gente está vivendo, de extremos, de opiniões sempre tão calorosas, cheias de certeza, a gente tem uma questão com a educação que precisa investir, pensar em marketing, porque os profissionais da educação geralmente fazem um trabalho muito bom, mas são péssimos em divulgar o trabalho que eles fazem. Porque o profissional da educação, ele se abastece, reenergiza do resultado do trabalho que ele fez, mas ele não divulga isso adequadamente. E aí o que acontece, que a gente vê atualmente, muita gente falando de educação sem, de fato, entender de educação, e muitas pessoas que entendem de educação não divulgando o trabalho bom que elas fazem da maneira adequada para atingir o público adequado. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada. Fico feliz com o convite. Isso que você trouxe é uma realidade no Brasil. Historicamente falando, as escolas, elas... Obviamente, assim, né, o core da escola, né, o coração da escola é o pedagógico e tem que ser o pedagógico. Porém, a gente vive num momento aí de mudanças muito rápidas e principalmente na mudança comportamental mesmo, né, da sociedade. Então, todos nós aqui deixamos de consumir de uma forma, qualquer coisa, seja um produto ou um serviço, e passamos a consumir de outra forma. Então, quando a gente fala de marketing e a gente fala de comunicação, é muito importante que esse profissional de marketing, esse profissional de comunicação, ele tenha um entendimento do comportamento daquele público com quem eu quero conversar. E para eu entender esse comportamento, a gente só consegue fazer isso com a experiência, obviamente, do dia a dia, com ouvir muito, né, o profissional de marketing ouvir bastante do mantenedor, do gestor escolar, porque ninguém é mais brilhante, né, para entender de educação do que esses profissionais. E aí fazer essa tradução de como que a gente consegue fazer um trabalho de divulgação desse trabalho brilhante que está sendo feito num canal correto, com os termos corretos, para as pessoas corretas, de forma que você vai valorizar e vai enaltecer todo esse investimento pedagógico que é feito pela escola, né? E que é o diferencial em cada uma dessas escolas também. E aí, então, em cada episódio, a Débora vai trazer para a gente algum insight, alguma estratégia, alguma sugestão sobre marketing na educação. E hoje, como já passou a fase mais fervorosa de rematrícula e matrícula, apesar de escolas de educação infantil terem isso ao longo de todo o ano... Rematrícula, sim. Matrícula não, porque nós estamos vivendo lá dentro das escolas. Isso ainda é acontecendo, mas é esse o assunto de hoje, né? Exatamente, é isso que a gente vai falar. Hoje eu trouxe aqui para a gente falar um pouquinho sobre a importância da gente ter insights a partir de dados de rematrícula e dados de matrícula. Primeiro de tudo, eu fiquei pensando um pouco sobre esse tema, rascunhei aqui algumas questões, mas eu acho que o mais importante é que essa escola... Posso repetir essa parte? Pode. Porque tem uma coisa importantíssima atrás. Hoje eu trouxe para a gente falar os insights que são possíveis, né, de serem ali enxergados ali através da organização de dados de rematrícula e novas matrículas. Mas a gente está no Brasil com uma diversidade de escolas absurda, então eu não quero chegar aqui no podcast de vocês e falar com escolas que têm uma equipe de marketing profissional. Não, eu quero falar com essa escola, mas eu quero falar também com aquela escola que
tem todo o conhecimento e tem a intenção de fazer um trabalho bacana de marketing, mas não necessariamente tem um profissional ali dentro para conduzir esse trabalho. Que deve ser a grande maioria. Sim. Né? Que nós, os profissionais de educação, são exatamente aqueles que batem o pênalti e correm lá para defender, porque é tudo a gente corre aqui para fazer mesmo. Exatamente. Então, e é muito legal, mesmo quem tem equipe, conhecer o que tem por trás para saber direcionar, porque pode ser também que ela tenha alguns profissionais que entendem de marketing, mas não de educação. Então, juntar essas duas coisas aí é fundamental, né? É fundamental porque comunicação é isso, é você se fazer ser entendido. Então, se eu não entender a sua vivência, a vivência do coordenador pedagógico, do professor, não adianta eu falar, vai lá e faz uns stories, vai lá e... Gente, ele tem uma rotina atribulada. Não necessariamente os meus stories, né, e nem é marketing isso, mas eu tô dando um exemplo do dia a dia da escola. Aquilo ali não tem que ser necessariamente uma atribuição do professor ou do coordenador e tal. E isso a gente precisa entender. Não adianta chegar uma agência de marketing e demandar coisas ali que não necessariamente serão executadas, porque o coração de tudo é o pedagógico. Então, a gente está ali para ajudar, a gente está ali para trabalhar em parceria com a escola e ser uma extensão, tirar esse peso que a escola tem. Ela está sendo cada vez mais cobrada por isso, né? E aí eu fico vendo muito alguns profissionais mesmo trazendo, 3 dicas aqui, 6 dicas lá. Isso é perigoso, porque antes disso tem um passo imenso, assim, que você tem que dar mesmo para você estar maduro, para você começar a fazer um trabalho organizado, na verdade. Então, antes de você pensar em ações, para um pouquinho. Você não está perdendo tempo, gente. Né? Para um pouquinho, escuta aqui o que a Débora vai trazer. Exato. E depois também, só para dizer que o que você vai trazer é o que cabe dentro desse espaço que a gente tem, mas que o contato estará aberto depois para as pessoas se aprofundarem com você. Então, de maneira simples, primeiro, organize os dados de rematrícula e os dados de novas matrículas, pelo menos dos 2 últimos anos, né? Do ano passado, do ano retrasado. E seria muito interessante que fosse ali de 3, de 4, de 5 anos, porque a gente veio ali de uma pandemia, então teve essa perda, né? E foi algo muito crítico. O que é organizar esses dados, né? É organizar exatamente quais foram as rematrículas, né? Quantas rematrículas foram feitas ali por segmento e o total disso também, quando a gente fala de escola, né? Qual que é o total disso e qual que é a quantidade por segmento, de maneira simples. E olha para esses dados para você comparar com os anos anteriores. E aí, aqui já é um primeiro insight, você já vai entender em qual segmento você vai precisar fazer mais esforços. Vamos supor que você identificou que educação infantil é um segmento crítico ali, que você não conseguiu ter uma conversão boa ali de rematrícula. E aí você fala, mas por quê? Resgata o seu NPS, resgata o que foi falado ali na parte de educação infantil, porque provavelmente ali já vão ser sinais de que alguma coisa não estava legal. E para quem não está familiarizado, o que é o NPS? Ia falar isso agora. O NPS, na verdade, é uma metodologia, né, de pesquisa, né, de Net Promoter Score, para você avaliar, né, qualquer um de nós pode fazer uma avaliação do serviço que está sendo oferecido ou do produto. No caso da escola, obviamente, do pedagógico, do material didático, da comunicação da escola com a família. Então, se você é uma escola que ainda não organizou uma pesquisa, né, de satisfação, é importante organizar. Por mais que ela seja o mais simples possível, eu vou falar isso mais pra frente. No próximo quadro a gente vai falar disso. Exatamente. Né? Mas tenha isso no seu coração, assim, isso é importante. Isso já está relacionado a entender o comportamento, entender a intenção do seu público. Então, olha os dados de rematrícula e novas matrículas e já começo a pensar sobre o que gerou esses dados. O que gerou esses dados? De dentro lá da escola, o que gerou esses dados. Tá? Exemplo de clientes que eu atendo hoje, né? Mudança de coordenador pedagógico que estava há muito tempo na escola, naquele segmento. E aí, isso é muito interessante, porque quando eu trabalhava, né, na Pearson, a gente tinha como CEO ali da Pearson o Giovanni Giovanelli, e tinha uma transição depois, que acho que, se eu não me engano, na época quem assumiu foi o Clima. O que significa isso? Que quando eu trabalhava na parte de assessoria de imprensa, eu já tinha o cuidado para que não tivéssemos somente como porta-voz o CEO, porque esse mercado ele é fluido. E então,
Débora, mas o que você está querendo dizer? Gente, cuidado com quem é o ponto de comunicação e relacionamento com a sua família, né? A gente sempre vai correr esse risco, sim, vai ter uma troca, o coordenador às vezes sai, às vezes ele tem outros objetivos na vida dele, outros desafios. O que a gente não pode é colocar nossas fichas ali de relacionamento com aquele coordenador. E não é por mal, é uma questão estratégica, né? É uma questão para você poder se proteger ali em relação a isso, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E aí, o segundo insight é a mesma coisa que você vai fazer em relação às matrículas. Então, na hora que você vê que as novas matrículas, elas entraram, ok, mas por segmento a gente teve um problema no segmento berçário, que nem tem sazonalidade, né? Berçário entra qualquer mês, o ano inteiro. Então, tem alguma coisa errada aqui. Ou foi ali a questão de ensino fundamental, anos iniciais. Então, isso são pistas já que você pode identificar dentro daquilo que está sendo construído na sua escola. E veja, eu não estou nem falando do como, o que foi feito, o que você deixou de fazer para captar, não é isso. Só levantar os números. Só compara isso, vê se você cresceu em algum segmento ou não, se a queda é muito grande, se o percentual daquilo é realmente muito avançado ali para você se preocupar ou não, e anota isso. Então, acho que isso é importante. A outra questão é, se você não definir a meta, ou seja, o número de quantidade de alunos que você quer trazer para a sua escola, porque você consegue atender com qualidade, sem prejudicar ali, né, a convivência, sem prejudicar toda a gestão que você tem, a qualidade mesmo de ensino, inclusive de relacionamento com os professores, perfeito, considere isso, eu quero trazer 100 alunos. Ok, eu consegui trazer os 100 alunos? Não, eu trouxe 50. Tudo bem. Não conseguiu alcançar, mas aquilo ali é um número que a gente vai estudar isso depois, mas anota isso também. E aí eu trouxe que, se você não tiver essa meta, e você provavelmente como escola também acaba deixando de definir um orçamento de investimento em captação, você não sabe se você trouxe realmente um retorno de investimento ou não, porque falando de escolas que têm segmentos de berçário a ensino médio, o berçário, dependendo do valor de mensalidade, às vezes ele não é rentável. E aí eu trouxe 50 no berçário. Então, eu ia fazer essa pergunta, que a meta não é a capacidade da escola. Não é a capacidade da escola. Certo, porque você pode falar, minha meta, aqui cabem tantos alunos. Então, não é a capacidade. O ideal é receita. Qual é a receita que eu quero trazer para a minha escola no próximo ano? Qual é o ticket médio da minha escola? E aí, fazendo esse trabalho ali da receita e ticket médio, quantos alunos eu tenho que trazer, em quais segmentos, para alcançar a minha receita? Só que pouquíssimas escolas fazem isso, pouquíssimas. E é chato mesmo fazer isso, porque geralmente não é dessa área. Mas mesmo que seja uma pessoa do financeiro, ela não tem essa visão do marketing ali, porque vai vir com uma meta. E aí, depois eu vou falar também um pouquinho num outro quadro sobre essa separação ali do que você cobra do marketing de vendas, porque quando você não tem essa meta, você cobra errado. Uhum. Você cobra uma meta, um atingimento de uma meta que não existe para uma equipe que não é responsável por aquilo que você está cobrando. Então, isso a gente também vai falar lá na frente. E, por fim, eu falei muito, assim, da questão de você entender o comportamento dessa família durante uma campanha de rematrícula ou durante um processo de fidelização. Porque uma coisa campanha de rematrícula, eu costumo falar, é um momento que você separou ali para as pessoas assinarem um contrato de renovação. É só isso, gente. O resto é feito ao longo do ano, não na campanha. É ao longo do ano. Percebeu problemas lá em fevereiro, acabou de começar, teve um problema específico numa sala. Resolve. Porque aquilo ali a família vai guardar para ela e ela vai enchendo o copo. Esqueceu aqui, o material não veio de volta, e aí, sei lá o quê, não esqueceu o uniforme não voltou. Não deu retorno de uma situação que a família entende ser algo grave. E mesmo que a família tenha ou não tenha razão, não é essa a discussão. A discussão não fuja disso. Resolva esse problema. Porque isso vai realmente, aí já entra nessa questão da experiência do cliente, que a gente vive isso. Se você vai atrás de um serviço e você é mal atendido, e aí depois você tenta de novo, e aí você não consegue chegar onde você quer, é muito burocrático, aquilo é um desgosto. Você fica muito desgostoso
realmente com aquilo que está sendo ofertado. Então, e não é fazer o que o cliente, ou nesse caso o pai de aluno quer, mas entender a dor que ele está trazendo Exatamente. e ajudar a reverter aquela situação em algo para que ambos fiquem, a escola e a família fiquem satisfeitas e confortáveis. Exato. E aí que entra uma questão de comunicação, né? Porque eu vejo o seguinte, gente, os profissionais de educação nesse país, eles são muito bem, na verdade, preparados no sentido deles, hoje, inclusive, com tanta informação que tem, mas mais do que isso, eles buscam por informação, eles estudam, eles estão lá na prática lidando com pessoinhas e pessoas, eles estão lá na linha de frente fazendo esse trabalho de desenvolvimento humano, né, na verdade. E aí, o fato deles terem todo esse conhecimento em educação, a gente precisa, como pais, eu sou mãe de uma menina de 1 ano e mãe de uma menina de 12 anos. Eu tenho o maior respeito pelos professores. Eu tive um caso ali, quando minha filha era mais novinha, de 12 anos, que a professora me chamou para falar, Débora, não tá legal o jeito que ela tá se comportando, muito assim, não tô nem aí com as coisas, muito relaxada, não conseguia se organizar e tal. E, gente, quando eu ouvi aquilo, eu parei e pensei, gente, eu não conheço essa pessoa que ela tá me falando, não é a minha filha. Eu pensei, não falei isso. E depois fui para casa chocada, assim, chocada. Falei, mas eu nunca percebi isso, E comecei a olhar com mais cuidado e eu percebi que ela tinha 100% de razão. E aquilo, ela falou assim, se você não conseguir corrigir isso agora, vai ter problemas futuros com a questão pedagógica. Então, mas você acha que a professora soube se comunicar com você? Maravilhosa. Eu acho que são as duas frentes. A gente ser humilde como família. Eu não sou, Débora, educadora. Eu tenho que respeitar quem tem conhecimento e estudou para educar a minha filha. E aí, quando eu entendo isso, né, como família, com muita humildade, porque a gente tem que respeitar. A gente tem que saber ouvir. Não é ouvir, mas minha filha não é assim. Eu podia ter falado isso. Mas não, eu acho que eu também sou uma pessoa que é isso. Eu vou ouvir, até porque eu trabalho com comunicação, eu vou entender o lado da pessoa, o contexto da pessoa, o momento que ela tá. De repente, aquela professora naquele momento estava esperando eu dar uma resposta ali, de repente, não sei, né, qual que é a experiência dela. E eu não teve aquela resposta, mas até hoje, né, se ela estiver assistindo, ela vai lembrar disso. Eu agradeço muito ela. Muito mesmo. Então dela foi ter feito essa intervenção. a forma como ela se comunicou com você. Sim, porque fez uma diferença enorme no que é hoje. E provavelmente né? Uma relação que já existia de confiança ali. Sim, então, a forma como ela se comunicou também é parte de um composto que não é só chega ali Exatamente. na hora que tem um problema e comunica, certo? E aí, olha como é complexo, né? Como que a gente faz para essa comunicação ser clara? Aí é um outro trabalho enorme que a gente acaba cobrando, né? Quando a gente cobrando, entre aspas, desse gestor escolar, que ele também é um gestor de pessoas, obviamente. Então, para aquela escola funcionar como qualquer outra empresa, a gente precisa ter uma comunicação clara, a gente precisa ser cuidadoso com as palavras. Isso não significa ser omisso, isso significa saber se posicionar, inclusive se for questões muito críticas que você tenha que chegar para a família e falar coisas negativas. Então, a parte da comunicação, a forma com que você envia os conteúdos para essa família também é um aspecto ali que está dentro do marketing que a escola precisa cuidar, certo? Totalmente. E não só a comunicação do que está falando, mas também como está falando. Como né? está A gente falando. já teve casos em escola que não era nem o que o gestor estava falando, mas a forma como fisicamente ele ficava enquanto ele falava não estava fazendo com que ele conseguisse fazer a conexão que ele precisava com as famílias. Então, Exato. é tudo isso, né? É tudo isso. E que é muito além de rede social, por exemplo. Não, que é quando muito falam além. de marketing para a Muito escola, além. já estou fazendo Instagram, tá tudo certo. Tem que tomar um cuidado enorme com isso. O marketing ele é um conjunto de iniciativas que elas precisam fazerem sentidos ali dentro do que você tem como objetivo como escola. E, gente, uma dica aqui que eu dou aí é uma dica mesmo, que não precisa ficar mirando aqui em cima, né, como marketing. Não tem essa necessidade de fazer um marketing, fazer tudo perfeito e investir muito dinheiro, não. Eu acho que antes de você pensar em ter realmente uma iniciativa em marketing, você precisa saber ali qual é exatamente o seu produto, se a gente falar de marketing, que no caso para as escolas seriam os serviços, tudo que está ali acoplado, tudo que você está ofertando, quais são os seus diferenciais. Acho que tudo isso vocês já sabem, porque vocês acompanham com certeza colegas meus falando também sobre isso ali no Instagram. Eu sou a que menos apareço, né, gente? Porque
eu confesso Você está que... direto lá com as escolas lá em campo. Não, e eu tenho esse, assim, eu não sou uma blogueira, não é isso mesmo. Eu gosto de estar ali na estratégia, né? Sou uma executiva, na verdade. Se eu pensar na minha história como carreira, é isso, né? De marketing. Mas por que eu tô falando isso? Não precisa mirar lá. Então, você tenha que ter esse produto bem organizadinho. O que você oferece ali no berçário? O que você oferece em cada segmento? Quais são os seus diferenciais? Quais são as aulas extracurriculares ou a parte diversificada em que você oferta ali, mas não cobra além ou a mais um adicional por isso, o horário e tal. Porque na hora que você tem tudo isso, começa a facilitar, inclusive, a sua comunicação com aquela família que quer conhecer a escola, que quer visitar a escola, né? E aí depois tem essa parte de público, entendimento do seu público. Eu vejo, infelizmente, muita escola com medo da questão de preço. Ai, mas aí vem chorar preço e tal. Quando acontece isso, a gente tem que olhar para o nosso negócio, para a nossa escola e pensar o que a gente está fazendo. Eu acho que dá até Então, para ter um eu quadro acho que sobre a isso. gente pode falar sobre Seria, isso. né? Acho que a gente vai ter que... Podemos falar sobre isso. E o terceiro ponto que eu também entendo, né? Eu falei do produto aqui, falei dessa questão do preço, mas a questão também do propósito, né? E esse propósito, ele precisa estar claro para todo mundo, né? Tem que ser o mesmo propósito para todo mundo. Aí sim, você tem isso. Vou falar o quarto, que é importantíssimo, que eu esqueci, que eu não podia nem ter esquecido. A questão do processo de jornada de busca da família. Os 4 P's aí. Os 4 P's, são 8, na verdade, mas eu vou trazer 4 aqui hoje. Esse processo, eu estou me referindo a... Não adianta eu aumentar uma demanda fazendo investimento em tráfego pago se eu tenho um time de atendimento que ele divide o atendimento com rematrícula naquele momento mais crítico ali da escola, né, o segundo semestre, e ele também atende os pais, né, com questões de secretaria, administrativo, e ele... Então, começa a ficar algo que eu aumento a demanda, mas eu não me preparei para atender essa demanda. Tá, então a escola tem que lembrar de se preocupar com o produto, que no caso é o composto da oferta ali que ela Exato. faz, com o público, com... Preço, né? Propósito. Eu já trouxe 5, mas preço né? e propósito são separados. Separados. O Exato. propósito e o preço. Depois a gente vai para os outros com E peso aí o processo. É uma observação. Você não tem processo, não começa a embarcar a tecnologia. Porque se você não tem processo... mas eu acho que a gente deixa isso para outro episódio. Porque outro vai... episódio. Muito complexo. Eu já imagino na cabeça das pessoas... Não, mas calma, eu ainda... E que processo é esse processo? Eu acho que a gente podia só, então, fechando. Vamos essa lá. questão dos insights a partir dos dados de matrícula e rematrícula. O gestor foi lá, fez esses passos, pegou os dados de matrícula, de rematrícula, viu os segmentos, viu o que aconteceu. E aí, o que ele faz com esses dados? Ele pode ir em algum blog, Instagram da Antonella para conseguir direcionamento? Sim, a gente liberou lá no blog, mas eu fiz um material específico também, que também está disponível ali no link da bio, no Instagram da Antonella, com detalhes ali, né? O que ele olha, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto dado. Vamos colocar no Então, link a gente do vai colocar episódio. nesse E link também. aí facilita porque é complexo, o que eu falei, dicas são muito rasas, escola não é uma padaria que faz um pãozinho e todo mundo tem a mesma receita, a gente tem que respeitar muito, e a Antonella respeita muito as particularidades de cada escola. A gente respeita e a gente estamos aqui com você. se orgulha disso também. E obrigada, né? Obrigada. Muito obrigada, Então, gente. até a próxima. Até mais.